Dia 22 de fevereiro. Capítulos de hoje: Atos 4, Levítico 23 e 24. Atos 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: Autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato e bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí, curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: O que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: Julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realiza sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, o lugar em que estavam reunidos
tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Levítico 23. O Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Estas são as festas que o Senhor estabeleceu e que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Vocês têm 6 dias da semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado, o dia de descanso absoluto e de reunião sagrada. Não façam trabalho algum, pois é sábado do Senhor e deve ser guardado onde quer que morarem. Além do sábado, estas são as festas que o Senhor estabeleceu, as reuniões sagradas que serão celebradas anualmente no devido tempo. A Páscoa e a festa dos pães sem fermento. A Páscoa do Senhor começa ao entardecer do 14º dia do 1º mês. No dia seguinte, o 15º dia, comecem a celebrar a festa dos pães sem fermento. Essa celebração em homenagem ao Senhor continuará por 7 dias, e durante esse tempo, o pão que comerem será preparado sem fermento. No dia da festa, todos suspenderão seus trabalhos habituais e realizarão uma reunião sagrada. Durante 7 dias, apresentarão ofertas especiais para o Senhor. No 7º dia, suspenderão novamente seus trabalhos habituais para realizar uma reunião sagrada. O Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando entrarem na terra que eu lhes dou e começarem a primeira colheita, levem ao sacerdote um feixe dos primeiros cereais que colherem. No dia depois do sábado, o sacerdote moverá o feixe para o alto diante do Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Nesse mesmo dia, ofereçam um cordeiro de 1 ano sem defeito como holocausto para o Senhor. Junto com o sacrifício, apresentem uma oferta de cereal de 4 litros de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Será uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Ofereçam também 1 litro de vinho como oferta derramada. Nesse dia, não comam pão algum, nem cereal torrado ou fresco, enquanto não apresentarem a oferta ao seu Deus. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração, onde quer que morarem. A festa da colheita. A partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que levarem o feixe de cereal a fim de ser movido para o alto como oferta especial, contem 7 semanas completas. Continuem contando até o dia depois do 7º sábado, isto é, 50 dias depois. Então apresentem uma oferta de cereal novo para o Senhor. Onde quer que morarem, levem 2 pães que serão movidos para o alto como oferta especial diante do Senhor. Preparem os pães com 4 quilos de farinha da melhor qualidade e assem-nos com fermento. Serão uma oferta para o Senhor dos primeiros frutos de sua colheita. Junto com o pão, apresentem 7 cordeiros de 1 ano e sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros como holocaustos para o Senhor.
E esses holocaustos, junto com as ofertas de cereal e ofertas derramadas, serão uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Em seguida, ofereçam um bode como oferta pelo pecado e 2 cordeiros de 1 ano como ofertas de paz. O sacerdote levantará os 2 cordeiros como oferta especial para o Senhor, junto com os pães que representam os primeiros frutos de suas colheitas. Essas ofertas são santas para o Senhor, pertencem aos sacerdotes. Esse mesmo dia será declarado dia de reunião sagrada, um dia em que não farão nenhum trabalho habitual. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração, onde quer que morarem. Quando fizerem a colheita da sua terra, não comam as espigas nos cantos dos campos e não apanhem aquilo que cair das mãos dos ceifeiros. Deixem esses grãos para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. O Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. No primeiro dia do 7º mês, tenham um dia de descanso absoluto. Será uma reunião sagrada, uma celebração memorial comemorada com toques de trombeta. Não façam nenhum trabalho habitual nesse dia, mas apresentem ofertas especiais para o Senhor. O Senhor disse a Moisés: Comemorem o dia da expiação no 10º dia do mesmo 7º mês. Celebrem-no como uma reunião sagrada, um dia para se humilharem e apresentarem ofertas especiais para o Senhor. Não façam trabalho algum durante todo esse dia, pois é dia da expiação, no qual se fará a expiação em seu favor diante do Senhor, seu Deus. Todos aqueles que não se humilharem nesse dia serão eliminados do meio do povo. Destruirei aqueles que dentre vocês trabalharem em algo nesse dia. Não façam trabalho algum. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração, onde quer que morarem. Será um sábado de descanso absoluto para vocês e nesse dia deverão se humilhar. O dia de descanso começará ao entardecer do 9º dia do mês e se estenderá até o entardecer do 10º dia. O Senhor também disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Comecem a celebrar a festa das cabanas no 15º dia do 7º mês. Essa festa em homenagem ao Senhor durará 7 dias. O primeiro dia da festa será declarado reunião sagrada, na qual não farão nenhum trabalho habitual. Durante 7 dias, vocês apresentarão ofertas especiais para o Senhor. No 8º dia, haverá outra reunião sagrada, na qual apresentarão ofertas especiais para o Senhor. Será uma ocasião solene, e ninguém fará nenhum tipo de trabalho habitual. Essas são as festas que o Senhor estabeleceu. Celebrem-nas a cada ano como reuniões sagradas, apresentando para o Senhor, no dia apropriado, as ofertas especiais de sacrifícios queimados, ofertas de cereal, sacrifícios e ofertas derramadas. Celebrem-nas além dos sábados habituais do Senhor e apresentem as ofertas além das ofertas pessoais que vocês trazem no cumprimento de votos e das ofertas voluntárias para o Senhor. Lembrem-se de que essa festa de 7 dias em homenagem ao Senhor, a festa das cabanas, começa no 15º dia do 7º mês, depois de terem colhido tudo que a terra produziu. Celebrem a festa do Senhor por 7 dias. O 1º e o 8º dia da festa serão de descanso absoluto. No 1º dia, recolham galhos das mais belas árvores, folhagens de palmeiras, ramos de árvores verdejantes e de salgueiros que crescem junto dos riachos. Celebrem com alegria diante do Senhor, seu Deus, por 7 dias. Comemorem essa festa em homenagem ao Senhor por 7 dias a cada ano. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida no 7º mês, de geração em geração. Durante esses 7 dias, morarão ao ar livre em pequenas cabanas. Todos os israelitas de nascimento morarão em cabanas. Desse modo, lembrarão cada nova geração de israelitas que eu fiz seus antepassados morarem em cabanas, quando os libertei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Assim,
Moisés transmitiu aos israelitas essas instruções sobre as festas anuais do Senhor. Levítico 24. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que tragam óleo puro de azeitonas prensadas para a iluminação do candelabro, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. É o candelabro que fica na tenda do encontro, em frente à cortina interna que protege a arca da aliança. Arão manterá as lâmpadas acesas na presença do Senhor a noite toda. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração. Arão e os sacerdotes manterão sempre em ordem, na presença do Senhor, as lâmpadas do candelabro de ouro puro. Asse 12 pães de farinha da melhor qualidade, usando 4 litros de farinha para cada pão. Coloque os pães diante do Senhor sobre a mesa de ouro puro e arrume-os em 2 fileiras, com 6 pães em cada fileira. Coloque um pouco de incenso sobre cada fileira como oferta memorial, uma oferta especial ao Senhor. A cada sábado, coloque regularmente diante do Senhor esses pães como oferta da parte dos israelitas. É uma expressão contínua da aliança sem fim. Os pães pertencerão a Arão e seus descendentes, que os comerão num lugar sagrado, pois são santíssimos. Os sacerdotes terão direito permanente a essa porção das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. A pena para quem blasfemar. Certo dia, um homem, filho de uma israelita e de um egípcio, saiu de sua tenda e se envolveu numa briga com um dos israelitas. Durante a briga, o filho da israelita blasfemou o nome com uma maldição. Por isso, foi levado a Moisés para ser julgado. A mãe dele se chamava Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. O homem foi mantido preso até ficar clara a vontade do Senhor a respeito de sua situação. Então, o Senhor disse a Moisés: leve o blasfemador para fora do acampamento e diga a todos que ouviram a maldição que coloquem as mãos sobre a cabeça dele. Depois, a comunidade toda o executará por apedrejamento. Diga ao povo de Israel: quem amaldiçoar o seu Deus será castigado por causa do seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor será morto por apedrejamento por toda a comunidade de Israel. Qualquer israelita de nascimento ou estrangeiro entre vocês que blasfemar o nome será morto. Quem tirar a vida de outra pessoa será morto. Quem matar um animal pertencente a outra pessoa a indenizará com um animal vivo. Quem ferir outra pessoa será tratado de acordo com o ferimento que causou. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. O dano que alguém fizer a outra pessoa será feito a ele. Quem matar um animal indenizará o seu dono totalmente, mas quem matar uma pessoa será morto. A mesma lei se aplica tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Depois que Moisés transmitiu essas instruções aos israelitas, eles levaram o blasfemador para fora do acampamento e o executaram por apedrejamento. Os israelitas fizeram exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés.